Agora assistiremos à terceira palestra intitulada Qualitron, a qualidade faz a diferença, apresentada por Leonardo Filgueira, graduado em Estatística pela UF e cientista de dados na DTM. Olá, eu sou Leonardo Filgueira, sou graduado em Estatística pela UF, Universidade Federal Fluminense, me formei em 2018 e eu vou contar um pouquinho do histórico até aqui e também falar um pouquinho do pacote Qualitron, que é o pacote de qualificação de dados cadastrais que a gente fez lá na empresa, e contar um pouquinho para vocês como é que foi. Bom, eu trabalho na DTM, vocês conheciam a empresa até o finalzinho do ano passado, começo desse ano, como Ibope DTM. Agora o Ibope, como a gente conhecia, não existe mais, né? Então a gente voltou a se chamar DTM. Mas enfim, então só para saberem, eu trabalho lá na área de Data Science. Eu entrei como estagiário em 2017, ainda estava na UF, na graduação. Fiquei algumas semanas no começo só estudando, lendo o R for Data Science, estudando algumas sintaxes que tinham prontas lá dentro da área. Era bem pequena, tinha um analista. Quando eu cheguei, depois entrou mais um, então ficou 2 analistas e um estagiário. E as primeiras tarefas eram automatizar pequenas partes dos códigos. Então a gente tinha, sei lá, uma leitura de um CSV que toda hora você tinha que ficar trocando o caminho do arquivo, a gente ia lá e juntava. Era coisa bem boba, bem básica mesmo, para a gente ir construindo a automatização dos processos, né? Logo no começo também fiz uma pequena demonstração do Shine lá, que o pessoal não conhecia. A gente viu algumas funcionalidades. Também eu fiquei responsável por uma análise de uma pesquisa em painel que vem em 3 ondas, né? 3 amostras ali. A gente fez o Data Fusion para juntar como numa amostra só, né? Mas enfim, a boa parte eu me dediquei em tentar automatizar coisas, né? Eu me identifiquei bastante com isso e fui fazendo esse tipo de coisa. Conforme o tempo foi passando, a empresa foi crescendo, a área também começou a crescer um pouco, e dentro da área de Data Science eu fiquei mais dedicado na parte de automatização de processos, de análise e tudo mais. Então a gente tem a equipe de Data Analytics, por exemplo, e uma análise ou outra deles a gente fazia um processo em R já para deixar tudo mais rápido, né, automático já. Também fui responsável pela criação de alguns pacotes lá dentro, um usando o ggmap para criar mapas, né, algumas análises que costumava fazer. Fiz algum pacote de utilidades também, envolvendo a nossa rotina lá. E eu fui tomando gosto por fazer esse tipo de coisa lá dentro. E a área, né, e a empresa foi me percebendo também, assim como eu, que eu poderia ser a pessoa para desenvolver coisa nova em R, né? Desenvolver novas funcionalidades. E aí foi seguindo assim. Aí no final de 2019, a gente começou a desenvolver o Python. O que acontece? A gente tem um dos produtos da empresa que chama Quality, que é para entregar uma qualificação de dados cadastrais. Então, o CPF, o CNPJ, o nome, endereço, telefone, esse tipo de coisa. Só que esse processo, apesar de ter um resultado muito bom, né, funcionar muito bem, ele era custoso, demorava muito tempo. Então a gente começou a pensar em fazer o desenvolvimento de alguma coisa em R em Python, que virou um pacote, para fazer a qualificação. E o foco desse pacote era em velocidade. A gente inicialmente pensou, bom, a gente não precisa ser tão bom, mas a gente precisa chegar perto e ser muito mais rápido. E esse então foi o foco, né, na velocidade de processamento. Acho que vocês estão vendo aí, deixa eu botar aí na tela do slide, o esquema, né, da qualificação. Então a gente tem o banco de dados, a gente passa aí pelo R, estamos focando aqui no R, né? Mas a mesma coisa acontece no Python também. A gente então qualifica o documento, faz uma padronização de nome, obtém o sexo, verifica a data de nascimento, e-mail, telefone, endereço. E contando um pouco sobre ainda a história do pacote, logo no começo do desenvolvimento, nos primeiros testes, a gente conversando assim, depois de almoço mesmo, a gente começou a pensar, poxa,
Vamos botar um nome nesse pacote? Porque a gente chamava de pacote quality e qualquer coisa do tipo assim. A gente começou a brincar em misturar, né? Quality, que era o nome do produto que já existia, com R e Python. E aí surgiu o Qualitron. Assim, todo mundo riu bastante da ideia quando ela surgiu, mas ela acabou pegando, né? A gente fala com todo mundo o Qualitron, né? Então acabou sendo batizado assim. Bom, agora a gente vai entrar então em cada uma das funções, né? Então, para cada um desses pontos que a gente viu naquele esquema, a gente vai ter uma função basicamente. A primeira é a função qualifica o documento, CPF, CNPJ. A gente trabalha sempre com recebendo a tabela cadastral e a indicação da coluna, né? Então, o nome da coluna, por exemplo, se eu tenho uma coluna que tem o CPF, eu vou passar o data frame e o nome da coluna do CPF, né? Sempre alguma coisa assim. Então, para essa primeira, do CPF CNPJ, a gente precisa, além da tabela, de 2 parâmetros, que é a coluna que tem a identificação da pessoa e o documento, né? A coluna do documento. Pode ser tanto o CPF, quanto o CNPJ, quanto misturado. A gente consegue identificar, né? E aí tem as variáveis de saída, né? Que a gente padroniza, qualifica ali o documento ficar num formato bonitinho. A gente solta o tipo de pessoa, né? Se é CPF, é pessoa física, se é CNPJ, é pessoa jurídica, ou se não for nenhum dos dois, não identificado. A gente consegue marcar vício de preenchimento também. E a gente faz a descrição do tratamento, se o campo está válido, se foi corrigido, se é inválido ou se está vazio. Procedimento, gente, assim, na Receita Federal você consegue ver como que a gente vê se um CPF ou um CNPJ é válido, né? Então, basicamente, a gente tem os dígitos verificadores, no caso do CPF, que todo mundo está sempre na cabeça. Então, aqueles 2 dígitos verificadores, tem algumas contas que a gente faz ali e é público, quem quiser saber como é que faz, é só pesquisar no site da Receita Federal. Você faz algumas contas e chega nos dígitos verificadores. O procedimento é o seguinte, a gente trata o campo, padroniza ali, tira tudo que não for número, né? A gente deixa em 14 caracteres, por quê? O CPF tem 11 caracteres, o CNPJ tem 14. Então, como a gente qualifica tudo de uma vez, né? Então a gente deixa também o CPF com 14 para ficar um campo padronizado. A gente bota os zeros à esquerda, né? Então a gente passa pelo procedimento de validação, que é aquilo que eu falei em relação aos dígitos verificadores, e aí a gente vai identifica o tipo de pessoa e vê o vício de preenchimento. A gente basicamente olha a distribuição de CPFs, então a gente vê quantas pessoas tem cada CPF, né? Faz a contagem e olha para a distribuição dessa contagem, né? Olhando para essa distribuição de contagem, se a gente identifica algum ponto fora do padrão ali, a gente identifica como vício de preenchimento. A próxima função é a função do nome. Essa função recebe então a identificação da pessoa. Sempre a gente vai precisar dessa coluna do ID cliente, do ID pessoa, alguma coisa assim, né? Aí a gente vai precisar do tipo de pessoa que foi criado pela função anterior e o nome completo. O que ele vai soltar? Ele vai separar o primeiro nome do sobrenome, vai marcar se ele identifica algum palavrão, alguma palavra de baixo calão e a descrição do tratamento, válido, inválido, corrigido, vazio. Então a gente faz uma limpeza no campo do nome, de acordo com o tipo da pessoa. Se a pessoa física não pode ter caractere especial, por exemplo, mas se for pessoa jurídica já pode, né? Então a gente faz essa padronização da escrita do nome, bota tudo maiúsculo, remove excesso de espaço, esse tipo de coisa. E aí a gente filtra esses nomes, vê se a gente encontra alguma palavra de baixo calão. A gente tem uma base para verificar isso, né? E aí, por exemplo, uma coisa que a gente tem que se atentar nessa hora é o sobrenome Pinto, por exemplo. Tem gente que tem o sobrenome Pinto, mas se isso estiver no primeiro nome, aí já pode ser suspeito, né? Mas no sobrenome não. Então esse tipo de coisa a gente tem que ficar atento. E aí depois a gente vai separa o primeiro nome do resto, né? Achar o espaço ali, basicamente. E a gente faz esse procedimento de separar e a padronização ali do campo. Seguindo, a gente vai para identificação do sexo. Então, a partir do primeiro nome que foi identificado na função anterior, e aí juntando com a ID pessoa e o tipo da pessoa também, a gente vai tentar identificar o sexo. Primeiro, se for pessoa jurídica, o sexo é jurídico, acabou. Agora, se for pessoa física, a gente tem uma tabela que a gente pegou a partir do censo de 2010, censo demográfico, com o nome e o gênero da pessoa. Então, a pessoa que respondeu ali se identificou de tal gênero. A gente criou um critério.
que foi o seguinte: se 80% de pessoas com o nome João, por exemplo, se identificaram como do sexo masculino, quando a gente olhar um João, a gente vai dizer é do sexo masculino. Se pelo menos 80% das Marias se identificaram como do sexo feminino, quando a gente olhar Maria, vai do sexo feminino. Se a proporção tiver mais equilibrada do que esses 80% para um, pelo menos 80% para um, menos de 20% para o outro, né? Então a gente diz que é ambíguo, a gente não consegue dizer com certeza qual é o sexo. Aí se a pessoa for jurídica, como eu falei, pessoa jurídica. Data de nascimento, essa função ela é mais recente, ela não tinha na primeira versão. Basicamente a gente recebe a data de nascimento junto com a ID da pessoa, a gente calcula a idade, faz a verificação da idade, a gente tem um parâmetro que pode ser definido antes, né? Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, cadastros com menos de 15 e mais de 100 anos, eu vou dizer que aquela idade não está válida. E aí a gente verifica se o campo de data tem vício de preenchimento da mesma maneira como a gente viu com o CPF ou CNPJ. A próxima função é a função de e-mail. Então, basicamente, a gente precisa do ID da pessoa e do e-mail. O que a gente faz? A gente limpa o campo, remove coisas que não devem ter em e-mail, tipo espaço. A gente tira vírgula e ponto e vírgula e bota ponto, porque se você olhar no teclado, a vírgula e o ponto e vírgula estão bem do lado do ponto, né? E não pode ter isso em e-mail. Então a gente vai e troca. Se tiver 2 arrobas, 3 arrobas em seguida, a gente troca por 1. Enfim, esse tipo de substituição bem simples. E a gente escreve tudo padronizado também, com letra maiúscula, né? E aí a gente olha o domínio. Ao olhar o domínio, a gente separa o usuário e o domínio, né, pelo arroba. E ao olhar o domínio, a gente pode ter algumas inconsistências ali na digitação, né? O cara quer escrever Gmail, acaba escrevendo Gmail, né? Troca o M pelo N, o Hotmail, qualquer coisa assim. Então a gente corrige o domínio, né? Para esses domínios assim bem batidos, né, que a maioria das pessoas usa, é muito fácil de identificar os erros. Tem alguns domínios também já que a gente tem de base de conhecimento que a gente consegue fazer se depara de alguns erros de digitação para o domínio certo. Então a gente consegue corrigir isso também. Aí a gente verifica se tem algum palavrão, alguma palavra de baixo calão, da mesma maneira como a gente verifica no nome. E também tem o vício de preenchimento ali. A gente faz o vício de preenchimento no e-mail. Se tem muita gente usando o mesmo e-mail, a gente olha, é suspeito, né? Talvez tenha um vício de preenchimento ali. Próxima função, telefone. A gente precisa do telefone completo com DDD. A gente separa o DDD do telefone, verifica se o DDD é válido, verifica se o telefone é válido de acordo com as regras da Anatel, né? Aí a gente faz essa verificação, remove tudo que não for número, etc, né? Se um celular, por exemplo, não tiver os 9 dígitos, né? A gente sabe que todo celular tem que ter o 9 na frente. A gente vai e coloca o endereço, a função que a gente teve mais trabalho, ainda imagino que deva ter ainda mais trabalho daqui para frente. A gente precisa do logrador, o número, CEP e UF, além do ID da pessoa. Então a gente primeiro faz uma limpeza, uma padronização no campo do CEP. E aí a gente checa como é que estão preenchidos ali o logrador, o número CEP, se está preenchido direitinho, né? E a gente tem uma base dos Correios, né? Você consegue comprar essa base e verificar se o CEP existe ali dentro. A gente faz essa verificação e consegue, a partir disso, identificar o bairro, o município, a UF. E aí, é uma coisa opcional que a gente pode fazer, é identificar o DDD daquela região a partir do CEP, né, daquele município, daquela região, né? E isso é opcional porque a gente não pode tomar o lugar que a pessoa mora, aquela pessoa está, né, como o DDD dela, por exemplo. Eu morei um tempo em São Paulo, quase um ano. Tenho o meu antigo coordenador lá que mora há alguns anos em São Paulo, com DDD 21. Então a gente não pode substituir, né? Mas é uma possibilidade, tá ali. Então essa é a função de endereço. Aí a gente fez uma comparação. A gente pegou os resultados do Qualitron, pegou os resultados do Quality, do até então o processo usado, né, do Quality, e a gente fez na primeira versão, assim, a função tá fazendo o que eu quero, beleza, o que a gente precisa, tá funcionando, vamos pegar então e vamos comparar. Como vocês estão vendo aí nessa tabelinha, o CPF e o CNPJ, quando a gente compara, a gente comparou o tipo da pessoa, né? Então, quase 100%, né? 99,9% igual. Então,
E a gente vai ver o tempo daqui a pouco, mas a gente conseguiu diminuir o tempo e chegar muito perto do quality. A função do nome, a gente comparou o primeiro nome, também batendo 99%, o sexo batendo quase 95%, isso numa base, gente, de pouco mais de 1 milhão, né, de clientes, né? Aí o e-mail também batendo 99%, o telefone, a gente verificou se o DDD e o número batiam, né, e eram válidos, certo? Deu 90%, porque o quality ele tem um procedimento um pouquinho diferente. E o endereço batendo 89%, 89,5%, quase 90%, né? Então, a gente viu que a gente já estava chegando muito perto. Aí não tem o número da idade, porque a função da data de nascimento da idade ela foi inserida depois, como eu falei, né? Batendo quase 99%, às vezes 90%, 99% com quality, a gente, vamos verificar então se o nosso principal objetivo no começo, que era baixar o tempo de processamento, aconteceu, né? Como eu falei, o quality ele era medido em dias, né? Então, se você tinha 2 milhões de registros, você demorava tantos dias ali, 1, 2, 3 dias ali para executar. Então, na primeira versão, sem ainda alguns aprimoramentos que a gente fez depois, a gente foi testar com um pouco mais de 1 milhão e 100 mil registros, e a qualificação aconteceu em 8 minutos. Tudo isso. Todos esses pontos. Aí a gente foi e testou com outra base de 2 milhões e meio de registros. Não demorou meia hora. Aí a gente falou, bom, tá com o resultado batendo muito próximo ao quality, com um tempo maravilhoso perto do quality, que é medido em minutos e não mais em dias. Aí a gente, só para vocês verem ali também, na versão atual, a gente já fez algumas atualizações, melhorou algumas coisas, né? 2,1 milhões de registros, a gente não demorou 17 minutos. E esse tempo de processamento, esses resultados, quando a gente mostrou para a empresa, para o pessoal de engenharia de dados, por exemplo, né, que aplica, já que a qualificação está ali no processo de ETL que eles fazem, quando a gente mostrou para eles ficaram assustados. Eles falaram, caramba, a gente tinha que ter isso antes, né? E fora que a gente vai estar fazendo no R, que é gratuito, é aberto, é livre. Abrindo para vocês um pouquinho os pacotes que a gente usa, o Data Table, o Magritte, porque a gente chama o pipe tem que estar sempre ali, então a gente usa o Magritte para usar o pipe. O dplyr também, o pacote paralelo para fazer alguns processamentos paralelos, principalmente na parte do documento, que é a parte que mais demorava, e o stringr para fazer a manipulação de strings, né? Está no nome do e-mail e tudo mais. A gente fez um código simplificado da função de validação de telefone. Então a gente rodou a função de qualificação de telefone para uma amostra. Você está vendo aí como a gente chama a função, né? Então a gente precisa sempre do data frame, a coluna do ID, né? A coluna do telefone. Gente, esse código ele vai estar disponível para vocês. Não sei se já está ou vai estar, mas no GitHub do Ser, né? A gente vai colocar lá a função, esses slides, né? O dataset que a gente usou aí para testar. Então a gente tem a saída, né? Ele solta o telefone original, separa o DDD do resto do telefone, retorna o telefone qualificado junto com o DDD, né? A marcação, se o DDD e o número são válidos, né? A gente solta também o tipo do telefone, se ele é fixo, se ele é móvel ou se ele é não identificado. E aí a gente rodou esse código, eu coloquei para ser executado com uma base real, né? De 3,6 milhões de registros. É uma base de um supermercado, de um grande supermercado da região metropolitana de São Paulo. Rodou em 50 segundos para esses 3,6 milhões de registros. E aí a gente identificou essa distribuição aí, né, do tipo de telefone. Desses 3,6 milhões de registros, né, mais de 2,3 milhões, né, dá 63,5%, a gente considerou como válido, de acordo com aquelas regras que a gente viu. E 1,3, né, dá 36,5%, a gente considerou como inválidos. Então, para concluir, como eu falei, todas as expectativas que a gente tinha em relação ao pacote de tempo e também de chegar perto do quality, foi tudo superado. A gente achou que ia chegar em um ponto e com muito pouco esforço a gente viu que a gente chegou bem além disso. Os códigos são simples. Provavelmente vocês, quando eu estava descrevendo as funções, já até imaginaram como pode ser esse código. Hoje o Qualitron ele é usado em grandes varejistas, mercado, farmácia, bases aí com alguns milhões de clientes. A gente executa o Qualitron, funciona muito bem, roda muito rápido, tem resultados muito satisfatórios. E a gente está sempre trazendo melhoria, né? Eu fico responsável
por essa parte de trazer coisa nova, então a manutenção, né, do pacote quem dá sou eu. Bom, e é isso. Agradeço vocês por terem participado, assistido aí. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Como eu já falei, os códigos e a apresentação, os slides vão estar disponíveis, é só acessar o GitHub do C. Agradeço a comissão que organiza o evento, agradeço a professora Luciane pela oportunidade, e é isso, gente. Obrigado. Bom, vocês devem conhecer a voz do Leonardo como a grande voz do canal Estatística com R. Ele foi um dos alunos fundadores do SER ainda em 2015, antes da primeira edição do evento em 2016. Convido agora para conversar com o palestrante nossos moderadores, o professor doutor Paulo Rioli e o professor mestre Carlos Alberto Barbosa, ambos professores da Academia da Força Aérea. Boa tarde, Leonardo. Excelente palestra. Já te conhecia, eu comecei a entrar agora no mundo do SER, estou assistindo o teu canal. Inclusive, legal. Agora que a Noelle falou, saudade de narrar os vídeos, gente, do Estatística Correr, era muito legal. Então, eu comecei a ver seus vídeos lá, achei muito legal. E assim, imagino para você, né? Começou lá em 2015, agora 2021 voltando novamente no SER, fazendo uma palestra, né? É muito legal mesmo. E assim, o assunto é assustador, né? Porque é maravilhoso o que vocês estão fazendo, mas a Receita Federal cada dia está melhor. O negócio está terrível. Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, trabalhava em banco, a gente calculava verificador de CPF na mão, na unha no banco. A gente precisava conferir algumas coisas. Eu estava aqui lembrando, falei, nossa, uma ferramenta dessa 30 anos atrás, olha a maravilha que seria, né? Facilitaria a vida. Muito boa mesmo a palestra, gostei muito. Eu vou pedir para o Paulo Rioli iniciar com a primeira pergunta. Por gentileza, Paulo. Bem, a pergunta da professora Luciane: foi realizada uma análise sobre os erros do pacote ao validar um dado? Por exemplo, um CPF pode ser considerado válido quando não deveria ser? Ou um e-mail, né? Como saber se ele é válido ou não? O nosso primeiro objetivo era comparar com a ferramenta que era usada até então, que era o Qualit, né? Então, essa ferramenta, o Qualit, ele já era usado há alguns anos, né? Bem antes de eu entrar na empresa e tudo mais, e ele já funcionava bem, os clientes já utilizavam. Então, a gente tinha como objetivo chegar ali perto do Qualit. Então, qualquer diferença entre a nossa marcação e a marcação que era usada, a gente estudava por que estava diferente. Né? Se um tinha errado, o outro tinha acertado, se os dois tinham errado, os dois tinham acertado. Enfim, no caso, está diferente, um dos dois não acertou. Então, era esse o nosso primeiro objetivo. Então, se a gente estava validando um CPF que era inválido e a gente via que o Quality já pegava isso, a gente ia, bom, vamos ver em qual parte do código isso está passando. Apesar de que teve algumas partes, assim, algumas situações muito específicas de CPF mesmo, que a gente só notou que estava marcando errado depois de algum tempo, na primeira comparação com o quadro tinha passado. Em relação ao e-mail, por exemplo, a gente não faz, sei lá, um ping lá na caixa de entrada da pessoa para ver se o e-mail é válido, mas a gente sabe que tem algumas regras, ele precisa ter um arroba, ele precisa ter o ponto, né? Precisa ter o domínio ali, e o usuário e o domínio. Então, a gente faz essa verificação bem simples. E é por isso que isso assustou bastante a gente positivamente, porque com coisas bem simples a gente já se aproximou bastante de um processo que era reconhecidamente bom, né, dentro da empresa e pelos clientes. É claro que hoje, por exemplo, a gente pensa em, de repente, cruzar com alguma base nossa de conhecimento, que sabe se um e-mail que foi disparado, uma campanha de marketing, por exemplo, ele vai funcionar ou não, esse endereço. Ok. A pergunta agora é da Noelle. Quais as maiores dificuldades na integração do R com o Phantom? Com Python? Na verdade, o pacote, o Qualitron, a gente misturou os dois no nome, né? Mas, de fato, eles são separados, né? A gente tem um pacote em R e um pacote em Python. Então, por exemplo, se a gente
É claro que os dois pacotes fazem a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma situação que a gente trabalha na nuvem de um cliente que lá eles disponibilizaram uma máquina R para a gente só. Então, a gente usa o Qualitron na versão R. Se tem lá um outro cliente que disponibilizou uma máquina do Python lá para a gente usa a versão Python, né? Mas, enfim, não existe integração dentro do pacote, né? É feita a mesma coisa em dois pacotes diferentes. Ok. Qual é o critério utilizado para estabelecer a proporção para a classificação de sexo? 80%. A gente pegou a tabela uma tabela do censo. Então, se eu olho um nome ali, o nome João, eu vejo que dos Joãos que estão lá na tabela, 80% ou mais se declara de um determinado sexo masculino, eu vou atribuir o nome João como do sexo masculino. Agora, por exemplo, se bater uma coisa 79% a 21%, 79% a 21%, eu já não dou ambíguo, entendeu? Se der 50-50, né? A gente prefere deixar bem para cima, de 80% para mais. Ok. Mais uma pergunta ali, do Steven Dutt. Tem um problema parecido, as colunas estão desalinhadas. O CPF é válido, mas está no lugar errado. 5% desses CPFs, né, está na coluna do telefone. Você teve um problema parecido com este? Eu não lembro, porque a gente... Eu fiz o pacote pensando que o dado estaria estruturado ali, bonitinho, né, com o CPF, na coluna do CPF, o CNPJ ali. E aí o pessoal de engenharia de dados prepara o dado, porque o que acontece? O Qualitron, ele está dentro do nosso processo de ETL. Então, a partir do momento que o cliente vai lá, disponibiliza em algum lugar o dado dele para a gente passar, a depender da situação, para um banco nosso, ou, enfim, ainda trabalhando no banco dele, a partir do momento que eles vão estruturando ali aquela tabela, em algum momento do ETL vai entrar o Qualitron. Então, eles vão organizando isso, né? O separador das colunas e tal. Enfim, então não passei por isso. Okay. Qual a sua projeção para a utilização do R no desenvolvimento de pacotes da DTM? O nosso diretor, Rodrigo, ele inclusive, ele deu palestra na primeira edição do C. Ele é entusiasta assim, do uso do R, ele quer usar o R em tudo. Então, quando alguém pergunta assim, poxa, mas será que a gente consegue fazer determinada tarefa? Ele, no R tem como fazer. Depois a gente vai correr atrás para descobrir como. Mas, enfim, eu não lembro se eu comentei no vídeo que está gravado, não necessariamente da criação de um pacote, mas a gente, como o R é gratuito, é aberto, né, então a possibilidade de utilização é grande lá dentro. Uma das coisas que a gente pensa em fazer, né, a gente tem um produto da empresa que faz o PeopleScope, faz uma segmentação da população brasileira a nível do setor censitário. Ele é feito hoje, eu acho que em Java, a ferramenta, enfim. É uma manutenção que é um pouco difícil de ser feita lá dentro, para alocação do recurso e tal. A gente pensa já em fazer uma adaptação usando o Shine, por exemplo, né? Estava aí o Di Natale mais cedo aí falando sobre o Shine. Então, a gente pensa em fazer alguma aplicação envolvendo o Shine que vai entrar num produto, por exemplo, né? Agora, sempre que tiver uma tarefa que envolva alguma repetição ali e automatizar ela vai fazer sentido e ajudar no trabalho, aí a gente vai desenvolver um pacote ali dentro para fazer isso. Ok. O Carlos caiu, mas parabéns pelo trabalho e pela brilhante palestra. A Noelle agora. Obrigado, gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, Leonardo.